Oi, eu sou o Bruno Hall, coach, especialista em desenvolvimento humano, mudança e liderança, e um dos cofundadores do Moporã, uma empresa que cria programas de transformação de vida e autoconhecimento. E nessa série de vídeos eu quero te mostrar como que você pode fazer as mudanças na sua vida para criar uma vida com mais prazer e significado, de uma forma segura e acelerada. Como que você pode descobrir o seu propósito e fazer o que você ama? Como você pode dominar os seus medos e criar o seu estilo de vida? Não apenas sobrevivendo, mas vivendo intensamente cada dia. E mais, é possível fazer isso dentro de um processo estruturado e passo a passo. Então é muito comum quando a gente fala que você pode viver, sobreviver e viver ao mesmo tempo, ou trabalhar com o que você ama, ter o seu propósito de vida e ser bem-sucedido, né? Conseguir se manter, ganhar dinheiro com isso, as pessoas normalmente ficam meio céticas, né? Elas acham que isso é para os outros, ou que é um pouco utópico, ou que parece uma coisa como se fosse um santo grau que todos buscam e poucos acabam encontrando. Mas o que eu te garanto é que não, que é possível sim, e que esse fato de conseguir ligar a sobrevivência com o viver é um paradigma antiquado, um paradigma antigo, quando a gente associava trabalho a algo que não dá prazer, algo que é um sacrifício. E você pode sim desenvolver uma atividade profissional que te dê prazer, onde você encontre o seu propósito e consiga dar o seu melhor e usar todo o seu potencial, né? Eu te digo isso por uma série de motivos. O primeiro deles é que eu fiz isso com a minha vida, né? Utilizando um método, um processo estruturado, passo a passo, eu fui transformando, eu fui colocando os elementos que eu queria para criar o meu estilo de vida e transformei isso em realidade. Então hoje eu trabalho viajando, que é uma coisa que eu adoro. Eu trabalho com algo que é o meu propósito de vida, que tem significado para mim, e ao mesmo tempo eu consigo ter um papel social ativo na minha comunidade. Então eu consegui criar um estilo de vida que para mim funciona muito bem, e que eu adoro, e que me energiza, e que me faz levantar todo dia animado e com vontade de viver, né? Mas não sou só eu. Durante os 4 anos que eu trabalhei na Natura como gerente de desenvolvimento de líderes, junto com uma equipe excepcional de outras pessoas, nós juntos desenvolvemos uma série de programas que levaram a Natura a ser reconhecida internacionalmente, né? A Natura ganhou um prêmio pela Forbes, foi reconhecida como a 13ª empresa que melhor forma líderes no mundo. Uh, e eu vi essa aplicação dessas técnicas, dos métodos, do conteúdo que eu vou te passar nessas aulas, sendo aplicado em executivos e gerando resultados incríveis, resultados de diretores, de executivos que aumentaram o seu engajamento, aumentaram a sua produtividade e conseguiram ter uma rotina de felicidade, conseguiram ser mais felizes no trabalho, trazendo resultados para a empresa também, né? É, Também vi a mesma coisa, levei as mesmas técnicas, os mesmos métodos e apliquei nos meus coaches, em sessões individuais. E da mesma forma, eu vi como eles foram trazendo os elementos que faziam sentido para a vida deles, para dentro da rotina, para dentro do dia a dia, e como eles conseguiam transformar a vida deles e serem melhores profissionais, ter um crescimento pessoal e serem mais felizes em todo esse processo. O que faz essas técnicas e todo esse processo funcionar é que ele é ligado ao ser humano. Ele não tem nada a ver com faixa etária, com sexo, com nível econômico. Ele está ligado a um processo de desenvolvimento que todos nós seres humanos passamos. Então por isso ele é acessível, é possível para todas as pessoas. O que acontece é que essas técnicas, esse conhecimento, ele hoje é muito restrito porque ele custa caro. Ele fica restrito aos altos executivos e diretores de grandes empresas ou a pessoas que têm recursos materiais para acessar esse conhecimento. E o que a gente está fazendo nesse movimento é trazer para você, trazer para o maior número de pessoas possível. E ter construído esse estilo de vida que hoje me dá energia, me mobiliza para fazer mais coisas e ser cada dia uma pessoa melhor, ser uma melhor versão de mim mesmo, liberar todo o meu potencial, nem sempre foi assim, tá? Eu sou formado em engenharia de produção na Poli
e fui começar minha carreira profissional em bancos de investimento. Na época eu não refletia, eu não sabia quais eram as perguntas certas que eu deveria fazer ao entrar no mercado de trabalho, e eu acabei comprando um estilo de vida que parecia atrativo, né? Com dinheiro, com glamour, com que é trabalhar em bancos e ter essa vida toda de dinheiro e sucesso, né? Aquela coisa, capa, né? Aquele sonho da capa de exame. E eu deixei perguntas importantes de fora, que é qual o meu propósito, né? Quais são os meus valores, quais são os meus talentos. Será que nessa minha atividade profissional vou conseguir usar os meus talentos, viver os meus valores na minha atividade, nessa empresa, com as pessoas com quem eu vou me relacionar todos os dias? E ao deixar essas perguntas de fora, eu recebi um retumbante não da vida, né? Que a escolha que eu fiz não era escolha para mim, não era a escolha que eu deveria ter feito, porque eu desconsiderei essas perguntas. E com isso, depois de 2 anos trabalhando no banco de investimentos, eu estava esgotado, né? Eu tinha perdido meu brilho, eu não tinha mais ânimo e estava psicologicamente quebrado, fisicamente desgastado, enfim, eu estava totalmente fragmentado, né? Eu sabia que eu não podia voltar para trás e para frente, eu via um abismo e eu não sabia como me mexer, eu não sabia o que fazer, eu não sabia a quem recorrer, ao que recorrer, né? Eu estava num momento de dor muito intenso e vocês vão ver o que esse movimento de dor, mais para frente eu vou falar, pode gerar e como você faz para sair desse momento de dor. Mas naquele momento eu não sabia o que fazer e eu fiz o que a maioria das pessoas faz, né? Eu pedi demissão e fui recomeçar. Muitos anos depois eu descobri que eu não precisava ter feito dessa forma, existem outros caminhos, existe uma forma estruturada, mais segura e com maiores garantias de sucesso, porque quando a gente faz mudanças muito impetuosas, as chances de sucesso elas se reduzem muito, né? Para fazer uma mudança a gente precisa descobrir estratégias para que aumente a velocidade e aumente a taxa de sucesso. Bom, mas aí eu continuei minha trajetória, foram muitos anos onde eu li muitos livros, fiz muitos cursos, vivências, até que finalmente eu consegui ter o meu momento de virada. O momento em que as peças da minha vida se encaixaram e a partir daí tudo começou a fluir de uma forma mais natural, de uma forma mais rápida e mais intensa, né? Foi exatamente fazendo um trabalho, usando algumas das técnicas, apenas algumas das técnicas que eu vou mostrar para vocês nessa série de vídeos, foi fazendo um trabalho desse tipo que eu descobri qual era a minha paixão, eu descobri qual era o meu propósito de vida, né? E a partir do momento que eu consegui materializar isso na minha vida, a sensação foi de uma energia que se liberou dentro de mim para o mundo, uma energia que me deu força para realizar, para fazer acontecer, que me deu ânimo, entusiasmo. E a partir daí, uma energia criativa que eu nem imaginava que existia dentro de mim, eu consegui liberar, né, através desse trabalho. E aí as coisas começaram a se desencadear num sentido muito positivo, crescimento profissional, meu crescimento pessoal, reconhecimento das minhas atividades, porque você começa a viver com mais entusiasmo, com mais alegria, e você começa a ser reconhecido, e as coisas começam a dar certo, e a coisa vai se encaixando, e você entra numa espiral positiva de crescimento e desenvolvimento muito acelerado. Bom, para você entender o processo, como funciona, qual é o método para a gente fazer uma mudança segura, uma mudança sustentável, que seja uma mudança de verdade, que realmente você consiga crescer a partir desse movimento, primeiro você precisa entender como funciona a mudança, né? Estudos científicos comprovam que quando a gente entende alguma coisa, isso aumenta a nossa velocidade de aprendizagem. É mais ou menos assim. Se você for aprender a dirigir um carro e antes de você aprender a dirigir o carro eu te ensinar como funciona o motor, a mecânica, todo o funcionamento do carro, quando você começar as aulas de direção, você vai aprender a dirigir mais rápido. Então o que eu vou fazer agora, eu vou te falar 5 fatores que são fundamentais para uma mudança bem-sucedida. E o primeiro fator que você vai aprender nessas aulas é que uma mudança bem-sucedida, mudanças ocorrem por etapas, né? Mudanças ocorrem por etapas, não é um processo contínuo,
A gente não cresce, se desenvolve numa linha reta ao longo da vida. A gente faz isso por momentos de platô, de descanso e de crescimento. Descanso e crescimento. E são esses platôs que a gente vai crescendo ao longo da vida, né? Quando eu falo crescer, o que significa crescer? O termo mais correto para isso é aumento de complexidade. O que é aumento de complexidade? É você conseguir... complexidade não é inteligência, não é ficar mais inteligente. Na verdade, talvez uma aproximação de complexidade seja o conjunto de todas as suas inteligências, né? A sua inteligência cognitiva, o QI, a sua inteligência emocional, a sua inteligência somática, inteligência moral, inteligência espiritual. Quanto maior você for desenvolvido nessas várias inteligências, maior o seu nível de complexidade. E qual que é o resultado que isso traz para você? O resultado é que a vida fica mais fácil. Você consegue navegar pela realidade, pelos desafios que aparecem para você na sua vida, de uma forma muito mais fácil e muito mais natural. Eu vou te dar um exemplo para você entender um pouco melhor. Imagina uma criança de 6 meses de idade. Quando você olha para aquela criança, você sabe que ela não tem condições ainda cognitivas, físicas, de coordenação motora para sobreviver nesse mundo. Ela precisa de ajuda. Por que isso? Porque ela não está no mesmo estágio de complexidade do que você. Então ela não consegue sobreviver sozinha. Você hoje já tem um nível de complexidade que você consegue andar com as próprias pernas, tomar suas próprias decisões, né? Seguir o seu próprio rumo na vida, né? Então, essa diferença de complexidade, esse bebê ele vai ter que se desenvolver ao longo de muitos degraus na vida dele para chegar no mesmo estágio que você está. E ele vai ver a realidade de uma forma muito mais fácil, muito mais prazerosa do que ele vê hoje, né? Um outro exemplo que eu posso te dar é o contrário, agora olhando para cima. Sabe quando a gente olha, por exemplo, o Dalai Lama e a gente fala assim, caramba, o Dalai Lama ele está em outro nível, né? Um cara super zen, ele não fica estressado, ele está sempre calmo, tranquilo, sereno, uma clareza mental muito grande. E a gente fala, poxa, o Dalai Lama está em outro nível, ele realmente está em outro nível. O Dalai Lama está em outro nível de complexidade. Ele subiu mais degraus. Então, por que vale a pena a gente subir degrau? Por que vale a pena a gente subir essa escadinha e continuar o nosso processo de desenvolvimento que não tem fim, é para a vida inteira? Porque a vida fica mais prazerosa. Tá? A vida fica mais fácil, fica mais prazerosa. Você vai navegar nos problemas, você vai encarar os problemas com muito mais facilidade e tranquilidade. Mas existe um desafio para isso acontecer, né? Existe um desafio. Quando a gente atinge esse platô e a gente começa a subir, esse momento de subida, ele é desafiador, porque é onde a gente muda, onde a gente se transforma, né? Quando a gente chega na beira da escada, na beira da subida, é onde a gente sente dor, é onde a gente sente que a vida não está fazendo mais sentido, que quem sou eu, qual é o meu próximo passo. E aí é nesse momento de dor que a maioria das pessoas trava, para, né, e não consegue continuar o seu processo de desenvolvimento para um nível mais complexo, né? E por que acontece isso? Por que a gente para? Por que a gente trava quando a gente se depara com essa ladeira? Acontece o seguinte, quando a gente está no platô, a gente está se desenvolvendo, aprendendo, crescendo, é como se a gente tivesse entrado numa casa nova, né? Você acabou de comprar uma casa e você está conhecendo os cômodos, está se familiarizando, está decorando a casa, está curtindo. Mas chega um determinado momento que aquela casa começa a ficar pequena, né? Você começa, sei lá, a ter filhos, tal, não sei o que, aí você fala, meu, agora está na hora de crescer, está na hora de comprar uma outra casa, e você começa a ficar incomodado em viver naquela casa pequena, né? É como se uma criança que quando cresce e a roupa começa a ficar apertada, ela começa a ficar incomodada, ela quer trocar de roupa. Então você vai se desenvolvendo nesse platô até esse momento em que você começa a ficar incomodado com a sua vida. Ela não te serve mais, você pode mais, você já cresceu o suficiente para falar assim, cara, tem mais além daqui, eu posso me desenvolver. Só que aí vem as angústias, eu não tenho coragem, eu não consigo, você se boicota, você tenta e a coisa não anda. E por que isso acontece? Por que a gente trava nesse momento?
Esse é um mecanismo que os psicólogos chamam de imunidade à mudança. Tá? E o que é isso? Eu vou explicar. Nós todos temos um sistema imunológico, né? Sempre que entra um vírus ou uma bactéria no nosso organismo, nosso sistema imunológico é ativado e os glóbulos brancos vão lá tentar matar aquela célula, aquela bactéria, aquele vírus. Né? Só que esse sistema imunológico ele não é inteligente. Ele não consegue ver se algo que entrou no nosso organismo é bom para a gente ou ruim. Então, se por exemplo, uma pessoa tem um problema de coração e ela precisa receber um transplante, um novo coração, esse coração transplantado, o seu sistema imunológico vai atacar como se ele fosse um invasor. Né? E aí você tem que tomar remédios para impedir que esse órgão seja rejeitado, apesar de lhe trazer uma mudança muito boa para a sua vida. Então esse mecanismo que eu estou falando que funciona físico, nós temos o mesmo mecanismo psicológico. Né? Toda mudança, tudo que é novo traz um risco. Né? O desconhecido é um risco. E aí a gente aciona um sistema de proteção. Fala assim, olha, time que está ganhando não se mexe. Se eu cheguei até aqui bem, saudável, inteiro, é porque está tudo bem. Né? Não mexe, não muda, porque você pode estar arriscando algo, você pode estar arriscando a sua própria existência, a sua própria sobrevivência. Esse é um mecanismo que a gente desenvolveu para nos proteger ao longo da nossa evolução. Mas, como o sistema imunológico do nosso corpo, ele também é burro. Ele não sabe se a mudança é para o bem ou não. Mas ele vai ser acionado sempre que você sentir que quer fazer uma mudança. Então a gente precisa buscar uma estratégia para conseguir passar essa imunidade à mudança. Uma estratégia para a gente acelerar esse movimento de subida e aumentar a taxa de sucesso desse movimento de subida. Tá? Porque quando a gente está na dor, cada segundo conta para a gente sair dessa dor. Né? Então, esse é um mecanismo super importante. A partir daí, então, você vai começar a aprender como a gente vai fazer para subir essa escada, né? Mas você sempre vai ter que subir uma escada, sempre vai ter uma ladeira para você subir. E se você não sobe, você fica na dor. Se você sobe, você vai atingir um nível mais alto, você vai ver as coisas com mais clareza, a vida vai ficar mais fácil, mais prazerosa. Isso é um processo de desenvolvimento, né? Isso que está falando não é o Bruno, são 30 anos de estudo de Robert Kegan, que é um professor da Universidade de Harvard, que dedica a sua vida a entender processo de desenvolvimento. E esse entendimento que a vida se desenvolve em estágios vem de 30 anos de estudos de Robert Kegan na Universidade de Harvard. Então agora eu vou falar do segundo fator fundamental para uma mudança sustentável, para uma mudança de verdade, né? Que é a mudança integral. O que significa isso? A maioria das técnicas, das abordagens, das filosofias que abordam o tema de mudança, elas são parciais. Elas têm um efeito limitado e muitas vezes são ineficazes, ou funcionam para algumas pessoas mais do que para outras. Né? E eu vou te explicar por que isso acontece e por que a gente precisa criar uma estratégia de mudança integral. Okay? Então, imagina o seguinte, imagina que a sua realidade, o seu mundo, está dividido em 4 partes. Tá? Então, o seu mundo está dividido, a sua realidade que você habita hoje está dividida em 4 partes. Tá? Que são 4 quadrantes. Quando a gente olha a linha horizontal, né, desses 4 quadrantes, na linha horizontal nós temos o interior e o exterior. E quando a gente olha a linha vertical, nós temos o eu e o nós. Quando nós juntamos essas 2 linhas, monta a sua realidade. Então vamos lá, como que funciona isso? No quadrante superior esquerdo, você tem o eu interior. O que isso representa do seu mundo, da sua realidade? Os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas emoções, né? Aquilo que as pessoas só vão saber se você falar. Não existe máquina, não existe instrumento que consiga saber o que você está pensando agora. Ou saber qual é a emoção que está passando no seu ser, na sua cabeça agora. Né? Então esse é o seu eu interior, só você tem acesso. No quadrante superior direito é o seu eu exterior, ou seja, é o eu que as pessoas veem. São seus comportamentos,
o seu físico, o seu biotipo, a forma como você fala, né, as suas competências, né? No mundo profissional fala-se muito de as competências, porque isso é o que as pessoas veem, porque você consegue mostrar através de atos, ações e resultados, tá legal? Depois a gente vai para o quadrante inferior direito, que é o nós exterior. O que é isso? Isso são sistemas ao qual você faz parte, né? Então, um sistema político, um sistema econômico, né? As leis. Então, por exemplo, nós estamos no Brasil, que é um sistema capitalista, uma democracia, tá legal? Então, isso são as regras do mundo que você habita, as regras objetivas, transparentes, claras, né? E depois você tem o quadrante inferior esquerdo, que é o nós interior. Essas são aquelas regras ocultas, né? O que a gente chama de teia social, são as suas relações, né? Os valores compartilhados por uma mesma cultura. Quais são os valores da sua família, os valores dos seus amigos, os valores da sua sociedade? Por exemplo, um país governado pelo Talibã tem outros valores do que o Brasil, né? E são coisas que são culturais, tá? São seus valores culturais, é a sua cultura, tá? Então nós temos um quadrante superior esquerdo, que são os seus pensamentos, o quadrante superior direito, que são as suas competências, os seus comportamentos, o quadrante inferior direito, que é o sistema político, econômico do qual você faz parte, e o quadrante inferior esquerdo, que é a cultura da qual você faz parte, está inserido e se formou. Beleza, a gente entendeu a sua realidade de uma forma bastante simples, né? A gente conseguiu sintetizar e reduzir isso para 4 quadrantes. E agora o que acontece? Mudanças sustentáveis, que para acontecer de verdade, elas têm que ocorrer nos 4 quadrantes. Eu quero que você preste muita atenção nisso que eu vou falar agora, porque se você quiser esquecer tudo que eu falei até o momento, não guarde somente isso. Para você conseguir fazer uma mudança de fato, você precisa mudar nos 4 quadrantes. A sua realidade precisa se transformar nos 4 quadrantes, né? Esse conhecimento por si só, já tenho certeza que vai ser muito transformador para você. E eu vou te mostrar agora como que as abordagens tradicionais, elas acabam sendo limitadas porque elas normalmente atuam em um dos 4 quadrantes. E o que acontece quando você faz a mudança em um dos 4 quadrantes? Os outros 3 resistem. Os outros 3 eles vêm com força e te puxam para onde você está, né? É a imunidade, a mudança acontecendo. Eu posso falar com vocês com tranquilidade, porque nos últimos 10 anos eu fiz práticas, vivências, cursos, eu me capacitei em técnicas nos 4 quadrantes, nas 4 dimensões. E o que eu posso te falar, assim, eu já investi tranquilamente mais de 80 mil reais no meu desenvolvimento pessoal e eu nunca me arrependi de nenhum centavo investido em mim mesmo. Mas o que eu posso te dizer é que, olhando todas essas técnicas e vivências, eu consegui perceber que elas têm limitações, que elas são parciais, que nenhuma delas consegue ter uma abrangência completa de um processo de mudança. Então, só um método, um processo que junta de forma coordenada esses 4 quadrantes, usando técnicas para os diferentes tipos de trabalho, para os diferentes quadrantes, a gente consegue ter uma transformação efetiva. Então vamos lá. Então pegar um caso, talvez o mais comum, que é fazer uma terapia, por exemplo, uma psicanálise. A psicanálise é um trabalho, e de forma alguma eu estou invalidando qualquer um dos trabalhos que eu vou falar, tá, pessoal? Só estou falando que a gente precisa buscar estratégias mais poderosas para mudanças mais seguras e aceleradas. Então vamos lá, a psicanálise, ela trabalha o seu eu interior, né? Ela trabalha o quadrante superior esquerdo, né? E o que acontece na psicanálise? Normalmente é um processo que leva, às vezes, 10 anos para gerar transformações na sua vida, tá? Por quê? Porque ela trabalha somente o quadrante. E até você conseguir movimentar os outros 3 de forma intuitiva, leva tempo, tá? Agora vamos para o quadrante superior direito. Uma ação de mudança, de transformação muito comum, muito frequente, eu já fui em vários, que são palestras de motivação, né? Workshops de motivação, às vezes de um dia, que você vai andar na brasa, ou você vai ouvir um esportista, um atleta que super bem sucedido e ele tem lá todas as fórmulas para você fazer a mudança e ser bem sucedido e tal.
O que acontece quando você vai num desses? Eu já fui em vários, tá? Eu sei como isso funciona. Você sai de lá super empolgado, não é? Você sai de lá animado, assim, nossa, caramba, agora eu vou mudar, eu vou fazer acontecer, amanhã eu começo. E aí, dá 2 semanas, um mês, você voltou para o mesmo lugar que você estava, né? O que acontece? Aquele palestrante, ele te fez uma motivação, uma indução externa da mudança. Ele te mostrou o que é possível, ele te deu um gostinho, ele te deu talvez um olhar do que é ir para o segundo andar. Né? Você está no primeiro andar, ele foi lá e te mostrou o que é o segundo andar. Você teve uma experiência de pico, você saiu energizado, você saiu motivado, mas você não trabalhou o seu quadrante superior esquerdo, as mudanças interiores de pensamento, de valores, você não trabalhou as suas relações, você não trabalhou o sistema que você faz parte. Então toda essa pressão dos outros 3 quadrantes faz com que depois de 2 semanas, um mês, você volte para a sua vida, para a sua rotina e se frustra mais uma vez e vai buscar a próxima palestra motivacional para te injetar, te dar ânimo e não vai ter uma mudança de fato sustentável. Vamos continuar. Vamos ver uma mudança do quadrante inferior direito, que são os sistemas, né? Esse é o tradicional, as tradicionais resoluções de ano novo. Você chega no final do ano, você faz as resoluções de ano novo, vou começar o próximo ano fazendo isso, isso e isso, e chega no final daquele ano, você não fez nada. Por quê? Você simplesmente usou uma técnica, uma ferramenta para determinar quais são suas metas, quais são seus objetivos, mas você não mudou as outros quadrantes da sua vida para que aquilo de fato acontecesse. E aí os seus comportamentos, os seus pensamentos e as suas relações te seguram e você não consegue atingir aquelas mudanças que você tanto deseja. Tá? O último quadrante, que eu vou dar o exemplo, é o quadrante inferior esquerdo, que são as suas relações. E aí o mais tradicional em termos de técnica, metodologia para transformação, são os grupos de apoio. Os grupos de apoio, como Alcoólatras Anônimos, Vigilantes do Peso, eles são importantes, são fundamentais, mas quando eles funcionam sozinhos, poucas pessoas conseguem de fato ter uma transformação sustentável. Normalmente o que acontece, ou a pessoa cansa daquele ambiente, ou depois que ela sai daquele grupo, ela em algum tempo, alguns meses ou anos, ela acaba tendo uma recaída e volta para os hábitos anteriores. Por quê? Porque nesses grupos você usa a força do grupo, a força do social, né? A pressão dos pares, essa teia social para te manter naquela mudança. A partir do momento que você sai dessa teia social, os outros 3 quadrantes, eles vêm mordendo e você volta para os mesmos comportamentos, para os mesmos padrões, e você não muda de verdade. Então você percebe que as abordagens mais tradicionais e conhecidas, elas têm uma atuação limitada. E o que eu estou te trazendo hoje é que para fazer uma mudança sustentável, a gente precisa fazer uma ação coordenada nos 4 quadrantes que formam a sua realidade. Uma ação passo a passo, estruturada, para que você possa fazer a mudança em cada um dos quatro quadrantes que montam a sua vida. Tá legal? Isso é super importante. Não existe uma transformação de fato se não for trabalhado de uma forma coordenada, integrada nos 4 quadrantes que formam a sua realidade. Então, pessoal, recapitulando tudo que a gente viu, os 2 ensinamentos para você levar para casa desse vídeo, para você começar o seu processo de mudança, para você entender como isso funciona. 1. Nós nos desenvolvemos, nós crescemos, nós aumentamos a nossa complexidade como seres humanos. O crescimento pessoal, ele ocorre em fases, por estágios. Nós vamos aumentando o nosso nível de complexidade por estágios. Né? Existe um estágio de descanso, de sedimentação, e depois um estágio de crescimento, de mudança, de transformação, onde você vai desenvolver novas estruturas internas. E isso requer energia, isso requer muita energia. Né? E você, naturalmente, vai resistir a essa mudança. Então nós precisamos criar uma estratégia para ajudar nessa subida, uma estratégia que aumente a taxa de sucesso e acelere. A segunda coisa que a gente aprendeu hoje é que uma mudança de fato ela precisa transformar a sua realidade como um todo, que é o que a gente chama que tem que ser uma mudança integral. Ela trabalha o seu interior, seu exterior, as suas relações e o sistema que você vive, o mundo em que você atua.
Então a gente precisa transformar os 4. E por que as técnicas tradicionais são tão limitadas, ou demoram muito, ou têm resultados que não para todos funcionam? Então a gente tem que fazer a transformação nos 4 quadrantes, e para isso existe método, existe um processo para que isso aconteça. Tá legal? Antes de a gente terminar, no próximo vídeo, na próxima aula, eu vou falar para vocês os próximos 3 fatores fundamentais para mudanças e como que a gente amarra tudo isso em um processo, como a gente faz isso acontecer na prática de verdade, tá legal? Se você gostou desse vídeo, eu te peço para você escrever um comentário aqui embaixo, o que você achou, quais são as suas dúvidas são muito importantes para que a gente possa responder. A gente vai ler todos os comentários, um a um, e vamos responder todos os comentários que forem colocados aqui, então é muito importante. Coloque seu comentário, o que você achou, o que você gostou, né? E assim também como as suas dúvidas. E se você gostou também, compartilhe, convide os amigos, chame pessoas que talvez você sinta que estão precisando desse conhecimento nesse momento. Bom, pessoal, então eu aguardo você na próxima aula com mais informações sobre como que a gente pode mudar, fazer as mudanças na nossa vida para criar uma vida com mais prazer e significado. Até lá!